vai para sofrer aquilo que não sabias que era capaz de sofrer, para viver daquilo que mata, para saber das cores que existem dentro do silêncio. Continuarás quando teus braços estiverem fatigados. Olharás para as tuas cicatrizes sem tristeza. Tu saberás que um homem pode seguir em frente apesar de tudo que dói, e que só assim é homem. Bom, eu já tinha 2 filhos, e um tinha 4 anos e o outro 2 anos. E eu engravidei de uma menina, e no próximo do 5º mês tinha uma alergia muito rara que uma mulher em 1 milhão costuma ter, é uma alergia a um componente do feto. Aí eu entrei em trabalho de parto e sofri esse aborto espontâneo. Nós estávamos namorando, nós tínhamos relações sexuais antes do casamento, e eu senti a necessidade de perceber que a menstruação, não tinha vindo, e fiz o exame beta-HCG. Foi quando nós descobrimos que eu estava grávida do primeiro filho. Quando eu penso na questão do aborto, eu acho que primeiro a gente tem que, antes de entrar nos aspectos morais, filosóficos e religiosos, acho que primeiro a gente tem que ter um olhar um pouco técnico e científico para essa ação, Qual que é a magnitude do aborto no país, no Brasil especificamente? Bom, minha mãe me contou que no início ela queria me tirar, porque era uma gravidez muito indesejada. E a minha avó também me conta isso às vezes, mas assim, pra mim, o que eu estou sabendo é que foi um pouco difícil, porque vem as complicações da gravidez, porque minha mãe era novinha, era fraquinha. E assim, só no início que era bom, no finalzinho que foi complicando. No entanto, eu nasci com 8 meses. Sobre o aborto, uma coisa que eu acho importante dizer, que o aborto é uma das práticas mais antigas do mundo. Ela começou milhares de anos antes de Cristo. Teve uma parte no nazismo, Hitler, que ele mesmo aplicava, ele mesmo trouxe o aborto, devido à questão dele querer uma raça ariana pura, e ele sabia às vezes que os soldados deles estupravam as mulheres, e mulheres que não eram puras não poderiam ter filhos dessa relação. A minha relação com a minha avó é meio que um pouco desagradável, porque às vezes eu acho que ela me culpa por eu ter nascido, porque o ex dela, que no caso é meu pai, pegou e abusou da minha mãe. E aí minha mãe queria abortar, ela acabou falando que não, porque senão ela ia botar ela pra casa. Agora eu moro com a minha avó, mas assim, às vezes eu acho que ela me culpa por eu ter nascido. Foi muito duro, muito triste pra mim, muito difícil ficar sem da minha filhinha, Mas não foi tão sofrido, porque eu já tinha 2 filhos e eu precisava muito deles, do amor deles. E superei, mas assim, as marcas que deixam o aborto, ela não apaga nunca. Você apenas consegue diminuir, no caso que já tem um filho que vai suprir, você vai receber aquele amor, dar o amor e vai assim, amenizar, um pouco. Tem a questão do aborto, tanto espontâneo quanto o aborto provocado, Tem situações até que a gente sabe que o aborto é necessário até para preservar a saúde da mãe, seja saúde física, seja saúde psíquica, no que diz respeito, por exemplo, a uma criança que vai nascer sem cérebro, que a gente sabe que ela vai ter só 2 horas de vida. Levar essa gestação adiante é um sofrimento muito grande para a mãe. A vida se torna vida a partir da concepção, porque não precisa ter cérebro para se tornar uma vida, a vida já está lá. Mesmo que tenha um problema de saúde, como a anencefalia, que ele vai nascer e morrer, é uma vida. Existem casos de crianças que permaneceram meses até vivos e tinham resposta, mesmo nascendo com pouquíssima quantidade de massa encefálica.
Esse negócio do bebê anencefalo não precisava nem ser discutido, tá ligado? Não, é. Eu não sou a favor de abortarem todos os bebês. Eu sou a favor do aborto ser legal. As pessoas poderiam optar por essa coisa. Eu tô dizendo que eu acho que o aborto deve ser legalizado porque as pessoas têm direito a isso. As mulheres têm direito a escolher. E não é só porque elas não escolheram ter um método contraceptivo que elas não têm direito de escolher isso depois. Eu acho que as pessoas que são contra o aborto por motivos religiosos, elas são basicamente uma amostra de como o aborto seria muito útil na sociedade. Justamente, se você é contra o aborto, quando você tiver uma gravidez não desejada na sua vida, você não aborta o seu filho. Pronto, você está exercendo a sua liberdade de não abortá-lo. Mas o que você não pode fazer é obrigar as pessoas a viverem no mesmo padrão moral e ético que você tem. Em outros países o aborto já é legalizado e eles não estão sendo sodomizados pelo diabo. Optar. Tenho condição, quero ficar, vou conseguir ter amor por esse bebê, então ele é meu filho de verdade, vou criá-lo. Vou botar meu filho no mundo e vou criá-lo, vou fazer dele um ser humano. Não, chegou no final, infelizmente não consegui manter com ele uma relação afetiva, eu não fiz dele o meu filho. É um ser humano que eu estou botando no mundo, mas não consegui manter essa relação afetiva. Eu vou entregar num local de verdade, decente, que é um lugar sério, de justiça. Vou entregar para que lá vá para um casal, uma pessoa que queira fazer isso que eu não vou conseguir fazer. Mas um local sério, um local direito. Não sair jogando em qualquer lugar, como muita gente faz. Não há necessidade disso hoje, de você jogar em qualquer lugar. Não. Entrega no lugar sério, no próprio hospital onde você vai ganhar o seu neném, tem uma equipe que vai poder fazer isso por você, entrega, e seu bebê vai ser criado com você, vai ser tratado com segurança, entregue com respeito para outro lugar. Bom, assim, eu tive um aborto espontâneo e eu não tive escolha ter esse aborto ou não. Ele aconteceu e eu tive que aceitar e conviver com ele. Né? Quer dizer, querendo ou não, eu tive que aceitar. E eu acho assim, que o aborto provocado deve deixar marcas muito piores, muito mais graves na mulher do que as marcas que ficaram em mim. Mas também acho que a mulher tem todo o direito de escolher e decidir sobre o corpo dela. O corpo é dela, o espírito é dela. Eu vou até um pouco além. Eu acho até que isso deveria ser legalizado, deveria estar legalizado sim, para que essas mulheres se amparadas, né, psicologicamente, terem um hospital para cuidar delas, porque não estando legalizado, não quer dizer que elas não façam o aborto. Pra mim, o aborto nem deveria existir, porque a partir que tu tem um feto dentro da sua barriga, já é uma vida que você tem que conceber. Então, tu veio ao mundo pra conceber uma criança, dar vida a outra. Eu sou contra o aborto, que eu acho um crime total contra a vida que tá para ser gerada. A gente tem uma pesquisa de 2010 sobre a prática do aborto, realizada por 2 pesquisadores da Universidade Federal de Brasília, que constatou que 22% das mulheres entre 35 e 39 anos no país já realizaram aborto. E isso representa um índice muito alto, se a gente parar para pensar, né? Então, a questão do aborto é um problema. Essa pesquisa, ela também mostrou que quem faz aborto no Brasil é uma mulher comum, né? O perfil dessa mulher varia, né? Independe de religião, independe de renda, de nível de escolaridade, de estado civil, pode ser casada, solteira, ter filhos, por exemplo, né? Então isso quer dizer que a sua vizinha, sua prima, seu irmão, até mesmo a sua mãe podem realizar um aborto ou já realizaram um aborto. Também há uma prática que é clandestina e realizada em clínicas e só quem tem dinheiro pode pagar, então parece que varia entre R$4.000 e R$9.000 um procedimento desse, como é feito também por mulheres que não têm dinheiro e que buscam medicamentos ilegais e realizam na sua própria casa, e só depois disso vão buscar, só em último caso vai buscar o hospital, quando aí já está numa situação bem mais grave. O objetivo dessa pesquisa é tentar
deslocar o assunto, como eu disse, esse debate especulativo conduzido por questões morais e religiosas para o debate científico. A questão, então, da prevenção é fundamental nesse sentido, né? Que inclui, além da educação sexual, a orientação de um planejamento familiar e a distribuição de métodos contraceptivos nos postos de saúde. E aí já tem um outro problema, porque até alguns desses procedimentos, desses métodos contraceptivos, eles também são questionados pela religião, né? Então o assunto do aborto não para por aí. Sim, a igreja defende, sim, que desde a concepção existe vida, existe alma, é um ser, porque cada vida tem o seu valor e nós não podemos interferir neste valor, não podemos interferir nessa vontade de Deus, em primeiro lugar na nossa vida, porque Ele é o Criador de tudo. E apesar de quando gerado inconsequentemente ou através de um ato violento ou através de uma violência contra a mulher, mesmo sendo isso, a partir daquele momento a vida já está lá. Eu sou contra o aborto, totalmente contra o aborto. Acho que a vida começa no primeiro momento da concepção. Respeito totalmente a vida desde o seu início e acho que todos têm o direito de viver. O amor acima de tudo. Eu acho que se uma pessoa recebe apoio dos seus familiares, dos seus amigos, a mulher vai conseguir, a mulher vai conseguir levar essa gravidez até o final. Então questões como o que está em jogo no óvulo fecundado tem que ser pensada, que tipo de direito está em jogo, qual o direito da mãe, qual que é o direito do feto, são perguntas que devem, na verdade, que norteiam, né, esse debate e que de uma certa forma também travam esse debate. A simples menção do assunto provoca reações tão emocionais quanto imobilizantes, né? Na verdade, ninguém quer discutir esse assunto e quando vão discutir esse assunto, sempre tem uma versão ou atitudes de condenação. Para mim, a questão do aborto está mal posta, mal colocada, né? Não é verdade que alguns sejam a favor ou contra o contrário ao aborto, né? Todos são contrários a esse tipo de solução, principalmente os milhões de mulheres que se submetem a ele anualmente por não enxergarem alternativas. Eu sou totalmente contra, sabe, o aborto. Eu sou contra. Eu sou a favor do aborto. Eu sou totalmente contra, sabe, o aborto. Sim. Eu sou contra o aborto. Pra mim, o aborto nem deveria existir. Eu sou totalmente contra, sabe, o aborto. Que eu não sou a favor do aborto. Deveria ser legalizado. Eu sou totalmente contra, sabe, o aborto. Sim, eu sou a favor do aborto. Eu sou contra o aborto.